Leonardo, como é que fica a questão da institucionalidade? Pergunta aberta, porém difícil. Olha, como o Daniel falou, William, existe uma disputa entre Congresso e Judiciário, né? O Congresso tentou se blindar, né, com a PEC da blindagem, e agora é o Judiciário que faz o mesmo caminho. Eu entendo que a gente está caminhando, né, em função de características do país, enfim, características continentais, um país federalista, muito descentralizado, de um poder que vai se acomodar cada vez mais no leito do Congresso Nacional, né? Eu vejo isso como um processo histórico inevitável que só foi interrompido em algumas oportunidades por regimes autoritários, né? Como o regime getulista e a própria ditadura militar. O que a gente percebe agora é um misto, né, de uma coisa um pouco corporativa, um pouco positivista, né, no sentido de achar que o Supremo, a partir de iluminados, né, tem o dever de fazer um processo de moderação do país, mas que não deve resistir. Porque o próprio Gilmar Mendes tem uma frase, e eu concluo aqui, que ele diz assim: o Supremo pode até ter a última palavra sobre o fato, mas quem cria o fato é o poder político. Então, eu acho que a gente pode esperar uma reação muito significativa, se não agora, em algum momento, porque isso vai ficar fermentando, né? Se o Congresso não devolver isso como uma PEC nesse momento, né, o processo eleitoral pode dar algum tipo de combustível e energia para isso. Então, eu acho que é um percalço, né, dentro de um processo de consolidação política que vai, como eu disse, né, deitar o processo decisório cada vez mais nesse leito que o Congresso Nacional organiza. Daniel, a gente está indo pela intervenção agora do Leonardo, um pouquinho no que a gente já viu na reportagem da nossa Luciana, lá no começo dessa edição, em que ela, como repórter, traz para nós que tipo de reação política se articula, se desenha, se prevê que venha a se desenrolar, sobretudo no legislativo. Qual é o seu relato? William, tem algumas frentes ali que a gente precisa olhar. Uma mais comezinha ali do dia a dia, quando estoura algum mal-estar, não vou nem dizer uma crise, isso é relativamente recorrente, que é obstrução. Amanhã tem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A oposição promete obstruir como um troco. Mas isso, como eu disse, é uma reação mais comezinha. Pouco depois da decisão liminar de Gilmar Mendes, surgiu uma proposta de emenda constitucional do senador Cleitinho, do Republicanos. Está juntando ainda assinaturas, mas não deve ter nenhum problema com isso e vai ser protocolada. Qual que é o ponto ali? Na decisão, e a Flávia, a André Marcília conhecem isso muito melhor do que eu, Gilmar Mendes já menciona a separação de poderes como uma cláusula pétrea e insinua que, se alguma reação vier nessa linha, ela vai ser considerada incabível pelo Supremo. Portanto, a PEC pode até ser aprovada e promulgada, mas ela seria derrubada pelo Supremo. Tem gente na oposição que diz que se dane, vamos adiante mesmo assim. E tem gente que pondera o seguinte: a gente pode arrumar uma briga com Gilmar Mendes, mas não se conhece na história de Brasília ninguém que tenha aberto uma briga com Gilmar Mendes e tenha ganhado. Flávia, por falar em briga com Gilmar Mendes, a AGU propõe uma briga com Gilmar Mendes. Ela vem e se manifesta agora no começo da noite pedindo uma reconsideração. Que chances isso tem? Eu acho que são baixas. Eu acho que ali essa reconsideração, esse movimento ali do AGU foi mais para o Senado, né? Ali para mostrar para o Senado que ele está apoiando o Senado, ainda mais no momento em que o Messias faz o seu beijamão, né, para o cargo de ministro do Supremo. Então, acho que foi mais uma cena, e ele fala ali de um projeto de lei do Pacheco que poderia passar. Então, na minha leitura, foi mais um aceno do Messias ao Congresso e menos, nesse momento, ao Supremo. Então, acho que são baixas as chances de prosperarem esses argumentos ali dentro. Marcílio.
Também acho que são baixíssimas e é um gesto para o Senado. O Messias sai muito desgastado dessa história toda. O nome dele, inclusive, eu creio que possa estar até talvez saindo da mesa quando houve o cancelamento da sabatina. Então, ele está tentando se reinserir no jogo ao fazer esse gesto ao Senado. Acho que é muito mais um gesto de apoio ao Senado do que um gesto de confronto com o STF ou com o ministro Gilmar Mendes. Agora, é curioso que haja a interpretação por parte do STF ou do Gilmar de que uma emenda poderia violar a separação dos poderes, porque quem viola a separação dos poderes é a decisão do Gilmar, impedindo que o Senado faça o seu papel. O artigo 52, inciso 2º da Constituição, é claro ao dizer que é competência privativa, ainda colocam privativa para ninguém ter dúvida, privativa do Senado, julgar e processar ministros do STF. E se é competência privativa do Senado fazer isso, é competência privativa do Senado também tratar de como esse julgamento, esse processamento vai se dar. Portanto, as regras são feitas pelo Senado, são mudadas pelo Senado e não pelo STF. Então, há ali, como a gente disse inicialmente, uma usurpação que deve ser lida como uma espécie de violação à separação dos poderes, que é um princípio constitucional muito importante. Então, e essa questão, Vac, da blindagem, né? A gente está falando aqui em blindagem, mas o que seria uma blindagem? Uma blindagem seria válida se houvesse um risco para o poder existir, ou se o ministro estivesse diante de uma espécie de engessamento das suas funções. Mas é como eles se sentem. Pois é, mas a gente está chamando aqui, ou eles estão entendendo que blindagem é o jogo político. Porque, veja, impeachment de ministro faz parte do jogo. Está na regra do jogo. Se o povo pode tumultuar esse processo político porque não é técnico, mas isso faz parte. O povo faz parte da equação, tem que fazer parte da equação democrática. Então, a gente corre o risco de começar também a entender, ou eles entenderam, a partir do entendimento deles, começarmos a entender que blindagem é o jogo político. E aí a democracia fica um conceito higienizado que não dialoga com a democracia como ela deve ser. O Daniel está me pedindo a palavra, Daniel? William, é interessante notar alguns pontos ali, né? Esse projeto de lei que tramita no Senado desde 2023 está lá paradinho, ninguém deu a menor bola para isso nos últimos anos. É um projeto apresentado pelo Rodrigo Pacheco, mas redigido prioritariamente por Ricardo Lewandowski, que tinha acabado de sair do Supremo e antes de entrar no governo Lula, no Ministério da Justiça, se dedicou muito a esse assunto em inúmeras sessões ali no Senado. E esse projeto, a sugestão da AGU de que esse projeto seja levado adiante aparece na nota divulgada pela Advocacia Geral da União e pode ser interpretada principalmente como um aceno, né? Ali, olha, a ação, o recurso é assinado por Jorge Messias e nesse momento crítico ali em que Messias ganhou tempo no Senado, quando se fala em sabatina, o tempo joga a favor de quem está pedindo passagem, né, de quem vai ser sabatinado. Permite a construção da maioria. Ele tenta fazer um agrado para Rodrigo Pacheco. Vou fazer o seguinte, a gente tem uma contribuição da nossa Carol Rosito exatamente sobre essa questão que vocês já abordaram. Vai zigue-zaguear um pouquinho a nossa conversa, mas já que a gente está falando de Messias, vamos colocar a situação dele através de uma reportagem da Carol Rosito, que eu estava querendo colocar no último segmento, e a gente só altera a hora, então. O cancelamento da sabatina dele, do Messias no Senado, tinha trazido alívio para o governo. Agora, com a própria AGU, como a gente estava tratando agora, segundos atrás. O Planalto busca redefinir esse programa político, o cronograma político. A reportagem, como eu já disse, da nossa Carol Rosito. Lula deve se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para conversar sobre as novas datas das agendas de Messias no Congresso. O presidente, no entanto, já entende que a votação deve ficar somente para o ano que vem. Até lá, o governo quer reconstruir a relação com o Congresso, realizando confraternizações com lideranças do Senado e Messias, para que ele consiga dialogar com os parlamentares.
Na última terça-feira, a Alcolumbre anunciou o adiamento da sabatina de Messias no Senado, que estava marcada para o dia 10 de dezembro. A decisão aliviou o Palácio do Planalto e o próprio Messias. Segundo o presidente Lula, não há motivo para desentendimentos entre o governo e Congresso. No entanto, a Alcolumbre voltou a criticar as atitudes do Planalto e reclamou das críticas feitas contra a abertura da sabatina. Em nenhum momento, nenhum de nós, senadores ou senadoras, estão tentando usurpar as prerrogativas de Sua Excelência, o Presidente da República, de fazer a indicação para um membro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável a capacidade das pessoas de mentir em relação a decisões institucionais tomadas por um chefe de poder. A mudança na data, por outro lado, agradou o próprio Supremo Tribunal Federal, que vê a decisão positivamente como uma forma de Messias angariar apoio. O indicado ao STF ainda não tinha os votos suficientes para ser aprovado, segundo o relator da indicação na casa, o Everton Rocha. O adiamento, no entanto, está longe de significar uma trégua, até porque uma nova data para a sabatina de Messias ainda não foi definida, o que gera a preocupação de que o processo se estenda demais. Além disso, a relação do Planalto com o Congresso segue estremecida, com críticas sobre a condução do governo na nomeação de Messias e a demora na liberação de emendas. Tentando aliviar parcialmente as tensões, o governo prometeu pagar parte das emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais antes do início eleitoral. Isso deve aparecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada nesta quinta pelo Senado. Leonardo, como é que esses fatores se combinam agora na questão do Messias? Olhando institucionalmente, eu acho que está ficando claro para todo mundo o seguinte, né? O Jair Messias, que na sua tese de doutorado disse que é a favor de que o Supremo Tribunal Federal faça políticas públicas, vai ganhar um mandato de mais de 30 anos, né? E agora sem qualquer chance de controle popular, né, a partir dessa vedação. Então, na verdade, a gente está vendo um grande empoderamento do Supremo, uma grande reafirmação do Supremo, que, como o Daniel colocou no bloco anterior, vem recheado de ameaças, né, contra prerrogativas que hoje são de outros poderes, né? Hoje o Supremo está aliado ao Executivo, mas ali na frente pode não estar, e isso também ameaça, né, principalmente a capacidade do Congresso Nacional lidar com o orçamento, que é o que interessa, né, aos parlamentares. Então, o que eu acho que está na mesa é o seguinte: o preço, né, o valor, perdão, de um ministro supremo aumentou demais, né? É muito grande. E é incrível, né, que o presidente Lula, o governo, acha que isso pode ser resolvido em base de conversas. E eu acho que o momento institucional novo que a gente está vivendo, de novo a questão institucional, é de, ok, se o Supremo vai ser uma casa política, ele tem que estar submetido ao ônus e ao bônus desse processo, né? Não apenas o bônus, né? Porque quando o Gilmar Mendes faz um trabalho como esse, ele está dizendo, não, a gente só quer o bônus, né? A gente não quer o ônus, não quer nenhum tipo de controle, né, em relação ao nosso trabalho. Então, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, e eu não sei ao certo se os atores conseguem identificar isso, embora estejam atuando nesse sentido, especialmente no Senado. Eu acho que o Senado hoje já conseguiu precificar o valor que tem uma indicação, fazendo com que, né, essa indicação não siga mais caminhos meramente protocolares.